graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Gales, estamos começando mais um programa Aulas da Fé, muita Bíblia para você, e hoje nós vamos responder no nosso programa uma pergunta que muitos me fizeram nas salas de WhatsApp, Facebook. Quando é que Jesus foi gerado pelo Pai? A resposta a essa pergunta ela é muito importante porque ela vai determinar se Jesus é Deus ou não. Ok? Então, um dos temas, vamos à resposta, né? Um dos temas mais difíceis de se compreender a doutrina da Trindade é se Jesus é Deus unigênito. Bom, ele é Deus unigênito. Então, logo, se Jesus é Deus unigênito, logo ele é gerado pelo Pai. Mas se ele é gerado, quando é que foi que isso aconteceu? Foi na eternidade de Deus, antes de haver o tempo, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual, ou depois de Deus ter criado o tempo? E como é que ele pode ser o mesmo Deus Todo-Poderoso se o Pai não é gerado, mas o Filho é gerado? Será que ser gerado indica que no momento, em qualquer tempo ou situação possível, Jesus passou a existir? Será que é isso que a Bíblia quer dizer com isso? Então, para respondermos esses questionamentos, nós precisamos analisar os textos bíblicos que levaram a igreja a defender a fé de que Jesus Cristo é o Filho eterno e gerado do Pai, incriável. Então, Jesus é incriável, sem princípio e sem fim. Por que é que defendemos biblicamente essa crença? Que não abrimos mão dela, inegociável. Então, nós vamos responder em partes, porque a Bíblia nos mostra respostas através de textos bíblicos que dão uma resposta muito convincente, a menos que a pessoa queira usar de todos os seus recursos e malabarismos intelectuais para negar isso. Então, Jesus não é criado, mas gerado. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos ver nas Escrituras. Enquanto a Bíblia afirma que os anjos são criados por Deus, nós lemos em João capítulo 1, versículo 3 e Colossenses 1, versículo 16, que todas as coisas que existem, incluindo principados e potestades, visíveis e invisíveis, foram criados por Deus, o Pai, por meio de Jesus. Agora, nas invisíveis, podemos incluir os anjos. Por isso, eles certamente incluem as criaturas que estão nos céus adorando a Deus, conforme lemos ali em Apocalipse 5, versículo 13. Então, os anjos são criaturas de Deus. Deus criou os anjos, Deus o Pai, através de Jesus. Isso aí, acredito que todo mundo concorda. Todavia, de Jesus não se é dito que ele foi criado, mas gerado. Vai ter um texto lá em Provérbios que nós vamos analisar daqui a pouco, onde algumas traduções usam o verbo criar num texto que pode ser usado para se referir a Jesus. Todavia, a gente vai analisar esse texto mais profundamente. Mas, em sentido literal, podemos dizer que o verbo criar não é aplicado a Jesus, de forma alguma. Ele não foi criado, não há nada na Bíblia que fale isso. Então, ele é chamado de Deus unigênito, ou seja, o único Deus gerado. E gerado não significa necessariamente criado, embora em alguns textos, em algumas falas fora da Bíblia, o verbo gerar pode ter essa acepção, mas na Bíblia, necessariamente, não podemos concluir isso. Por exemplo, você foi gerado por seus pais, mas você foi criado por eles? Você existe por um ato criativo dos seus pais? E aí, como é que fica? Por exemplo, enquanto o verbo criar, por isso se diz até que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante, mas Abraão não criou Isaac, Isaac não criou Jacó. Não foi um ato criativo ali.
Então, portanto, o verbo criar tem mais a ver com o surgimento de alguém. Já o verbo gerar tem mais a ver com a espécie, a natureza de alguém que é passada de pai, né? Mantida de pai para filho. Por isso, humanos geram humanos. Agora, quando é que Jesus foi gerado segundo a Bíblia? Se Jesus é gerado, precisamos então determinar quando isso aconteceu. E eu vou colocar a palavrinha aqui, quando, entre aspas, certo? E você vai entender por quê daqui a pouco. E a Bíblia nos dá respostas até muito claras sobre isso. Eu vejo muita clareza das Escrituras para a glória de Deus na minha vida. Não é? Respostas muito claras sobre isso. Primeiro, antes de mencionar Jesus como participando da criação com o Pai, ela nos diz que Jesus estava no princípio com Deus. E depois ela diz que Jesus foi usado por Deus, o Pai, para criar todas as coisas. Então, abra sua Bíblia, o texto está aqui, em João capítulo 1, versículo 3. O texto fala assim: no princípio era o verbo, que é Jesus, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só para você entender esse ponto, né? Na Trindade, o que a gente crê? Né? Deus, o Pai, ele cria. Mas ele usa o Filho, a sua palavra. Né? E quando alguém fala uma palavra, sai o quê? Vento. Então, em linguagem simbólica, né? O Pai, claro, é o Criador, ele usa o Filho, a sua palavra, para criar através do seu poder. O Espírito Santo de Deus aqui é a pessoa da Trindade através da qual Deus cria todas as coisas, Deus o Pai. Então o Espírito Santo de Deus é responsável pela manifestação do poder de Deus. E a palavra Espírito quer dizer vento. Então o Espírito Santo é o hálito, o vento de Deus, né, na criação. Então Jesus aqui, antes de criar todas as coisas, ele é a palavra de Deus. Ok? Então, ele estava no princípio com Deus. E esse princípio aqui, nós não entendemos como sendo o começo de algo. Porque o versículo ainda não falou de criação. Tem alguns que raciocinam assim: mas se Jesus estava no princípio, ele teve um princípio. Não! Porque Deus também está no princípio aqui com Jesus e Deus não tem princípio. Entendeu? Por quê? Porque Deus é o princípio. E Jesus estava no princípio. Jesus estava naquilo que Deus é. Agora, quando nós observamos aqui todas as coisas foram feitas por intermédio dele, aí sim começa a falar da criação. Tudo foi feito pelo Pai por meio de Jesus. E sem Jesus, nada do que foi feito existiria. Quando lemos todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, isto significa que Jesus foi usado para criar o tempo e o espaço, quer no mundo físico, quer no mundo espiritual. Ou seja, antes de Deus criar tudo, não havia nada além do ser de Deus que fosse criado. Portanto, tão eterno quanto ele. Pois só Deus, com todos os seus atributos inerentes a seu ser, e vamos colocar aqui ser com letra maiúscula, né, que fica mais bonitinho. Então, tudo isso não possui princípio, aliás, só Deus que possui, né, que não possui princípio e fim. São de eternidade a eternidade. Então, explicando melhor isso aqui. Só Deus é eterno. Entendeu? Então, antes de Deus criar todas as coisas, só havia Deus. Mas ele não morava num lugar que tem um tempo decorrendo, correndo? Não, porque não existe nada fora de Deus que seja tão eterno quanto ele. Não tem como, porque senão, né? Como é que fica? Quem teria criado aquela coisa que existe a parte de Deus? E aí existiria algo, ou como? Tão eterno quanto Deus? Não tem como. Entendeu? Então, tudo aquilo que está fora da pessoa de Deus, que não pertence ao seu ser, que não faz parte do seu ser, é uma criação. Fora dele,
tempo e espaço são uma criação. Quer no mundo físico, quer no mundo espiritual, em qualquer mundo possível. Agora, Deus e seus atributos que são inerentes ao seu ser, ao seu caráter, tudo isso, sim, é tão eterno quanto Deus. Por quê? Porque faz parte dele. É uma coisa inata de Deus. Então, Deus, ele é de eternidade a eternidade. Assim, Deus, por assim dizer, vou colocar também existe, né? Porque, na verdade, o que existe é o que Deus criou. Deus, em sentido estrito, ele não existe. Ele é. Por isso, ele é o eu sou. Eu vou explicar isso aqui já. Então, Deus existe antes de haver o tempo e o espaço em qualquer mundo possível. Aliás, essa é uma das maravilhosas diferenças entre Deus e sua criatura. É o seu estado eterno. Deus existe antes de todas as coisas criadas e alheias a Ele. Por isso, Deus é o eu sou, pois Ele, desde sempre, eu estou usando palavras, né, sempre, e desde, que indicam tempo, mas Deus ele vem antes do tempo. Então, ele desde sempre jamais precisou viver no tempo e no espaço. Então ele antecede eternamente ao tempo e ao espaço. Mas e no caso de Jesus? Como foi Jesus, né, usado por Deus o Pai para criar todas as coisas? Então, como Jesus foi usado por Deus o Pai para criar todas as coisas, e isso inclui o tempo e o espaço em qualquer mundo possível, então Jesus também precede ao tempo e ao espaço. Logo, ele é Deus, porque só Deus vem antes do tempo e antes do espaço. Então ele é de eternidade a eternidade, ou seja, as suas origens, por assim dizer, são desde os dias da eternidade. Não é desde o tempo indefinido, como algumas traduções colocam, traduções errôneas, tendenciosas, que não conhecem a Deus. Entendeu? Então as origens, né, de Jesus estão na pessoa, no ser de Deus, porque Jesus não é a parte de Deus. Por quê? Porque Jesus ele precede ao tempo. Ele foi usado pelo Pai para criar tempo e espaço. Alguns vão viajar um pouquinho na maionese e dizer assim, não, é que quando Deus cria Jesus, o tempo e o espaço passam a existir. A Bíblia não diz nada disso. Por exemplo, Deus, o Pai, usou Jesus para criar a estrela. Então, Jesus, conscientemente, participante da criação, ele vai lá e cria a estrela. Mas Jesus não é criado junto com a estrela. Entendeu? Então, também da mesma forma, né? Deus, o Pai, usa Jesus para criar o tempo e o espaço em qualquer mundo possível. Logo, Jesus, ele já existe antes do tempo e do espaço. Sabendo que ele existe antes do tempo e do espaço, portanto, ele é o Deus Todo-Poderoso, agora temos uma pergunta para responder. Quando é que Jesus foi gerado? Porque ele foi gerado, o texto fala. Não na corrente do tempo e num espaço, em qualquer mundo possível. Mas nesse estado. Ele foi gerado na eternidade. No estado de a eternidade, ou seja, na eternidade de Deus. O que é a eternidade de Deus? É uma realidade só divina. Então você imagine, antes de Deus criar todas as coisas, em qualquer mundo possível, físico ou espiritual, ele já é Deus. É uma realidade só dele, chamada de eternidade. Não é tempo, não é espaço, não é onde, não é quando. É o estado de Deus. E se Jesus é usado, veja, se Jesus é usado pelo Pai para criar todas as coisas, e isso inclui o tempo e o espaço, então, logicamente, Jesus é gerado na eternidade de Deus. Mas aí você vai falar, mas então tem um começo?
Não, porque na eternidade de Deus não tem tempo. Entendeu? Então, olha que loucura que é isso. Mas é maravilhoso saber. O que é ser gerado na eternidade, então? Alguns irmãos se perguntam, mas se Jesus foi gerado na eternidade, então ele passou a existir num determinado momento da eternidade. Logo, ele tem um princípio. Todavia, esse raciocínio está errado. Não existe tempo na eternidade de Deus, pois tal eternidade é o estado eterno de Deus. Como é que eu sei que a eternidade não tem tempo? Porque Deus criou o tempo, então o estado eterno de Deus precede ao tempo. Então esse eterno não é tempo, é qualidade, é atributo. É uma realidade só dele. Tudo que é inerente ao ser eterno é tão eterno quanto ele. Como, por exemplo, seu amor, sua sabedoria, seu poder, sua justiça, seu caráter, sua natureza. Tudo é parte imutável do seu ser eterno. Por isso ele é sempre o mesmo, ele não muda. Mas tudo que está fora do ser de Deus, espaço, tempo, criações, tudo tem um princípio. A questão é, se Jesus foi gerado, conforme vimos, antes de haver criação, incluindo do tempo e do espaço, Jesus é tão Deus e tão eterno quanto Deus, o Pai. Se ele é tão eterno quanto Deus, o Pai, então, se é tão eterno quanto Deus, o Pai, vou colocar aqui então ele faz, por assim dizer, parte do estado eterno de Deus. Portanto, é imutável em seu ser. Tá? Então, ele foi gerado na eternidade. Né? Vou abrir um outro parágrafo aqui. Ele foi gerado na eternidade na acepção de ser o único Filho de Deus gerado, não no tempo, mas no estado eterno. E se não é no tempo, e sim no estado eterno, né? Logo a sua geração é eterna. Ou seja, por assim dizer, essa geração não começa nunca. Quer dizer, ela não tem um começo. Ela sempre é. Em Deus, o Pai. A sua fonte eterna, seu princípio sem fim. Ou seja, Jesus não é gerado no quando e no onde. É num estado eterno. Então, assim como os atributos de Deus fazem parte do ser de Deus, então não tem quando Deus começa a amar, não tem esse negócio, quando ele começa a ser sábio. É algo que está nele. Então a geração de Jesus está também no estado eterno de Deus. Mas a pergunta que surge é, de onde é que nós tiramos essas ideias? Porque podia ser mera filosofia. A resposta é, nós tiramos isso da Bíblia. E nós vamos ver a luz que Provérbios 8, 22 a 25 nos lança como prova da geração eterna de Jesus, o Deus Filho. A Bíblia chama Jesus de sabedoria de Deus. Está lá, 1 Coríntios 1, 24. Essa sabedoria divina é descrita em Provérbios 8, 22 a 25 de forma poética e com uma riqueza teológica espantosa, como uma criança, uma menina, porque está no gênero feminino ali, que expressa seu relacionamento com Deus da seguinte forma, e é um relacionamento eterno. Provérbios 8, 22 diz assim, o Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Ora, o texto está falando aqui da sabedoria. É a sabedoria de Deus que está falando aqui. Ela é personificada e poeticamente fala assim, o Senhor me criou. Agora eu pergunto, a sabedoria de Deus foi criada em sentido literal? Não. Ela faz parte do ser de Deus, a sabedoria. Ela é incriável no sentido literal do verbo criar. Mas em sentido poético, simbólico, ela é criada como a primeira das obras de Deus,
na acepção de ser possuída. Pois na língua hebraica essa tradução é bem possível. Ou seja, o Senhor Deus possuía a sua sabedoria como a primeira de suas obras. É como na frase: o dia criou o lindo sol como a primeira das obras desse dia. Na verdade, o sol já existia quando ele foi criado. Mas o dia possuiu o lindo sol e foi assim observado como a primeira das realizações desse dia. Da mesma forma, a sabedoria de Deus é possuída e a primeira coisa que se observa nas obras de Deus é a sua sabedoria. E Deus é o primeiro a observar isso. E aqui se diz que a própria sabedoria de Deus se dá conta disso, porque é ela que está falando. Porque ela está sendo aqui personificada, poeticamente falando desse relacionamento dela com Deus. Por isso, lemos que as qualidades de Deus, incluindo, obviamente, a sua sabedoria, seu eterno poder e divindade, são percebidos desde a criação do mundo. Começa a ser percebido por quem? Pela própria sabedoria de Deus, que reconhece isso. E percebido mediante as coisas criadas. Aí a própria criação observa isso. E em Provérbios 8:22, a própria sabedoria de Deus, incriável, mas possuída por Deus, que é Jesus, se apercebe desse fato. Sim, Jesus, como sabedoria de Deus, é incriável, portanto, fazendo parte do seu estado eterno de Deus. Agora, o texto de Provérbios 8:23 diz assim: essa sabedoria que é Jesus, nós reconhecemos que ela é Jesus nessa perícope, nesse texto, nessa parte do livro de Provérbios específica que fala da sabedoria. Em outros textos não, mas aqui sim. O texto fala: fui constituída desde a eternidade, desde o princípio, antes que a terra existisse. Aqui o texto explicitamente afirma que a sabedoria de Deus atua desde a eternidade. Mas alguns poderão dizer, mas a eternidade pode ser aqui traduzido por desde os tempos indefinidos. É verdade que o vocábulo hebraico pode ser assim traduzido, mas não aqui, porque fala de algo incriável que é a sabedoria de Deus, que é inerente ao ser de Deus, sua sabedoria, entendida como se referindo a Jesus. Entendeu? Então, a sabedoria de Deus ela é constituída desde a eternidade, por quê? Porque Deus é sábio desde sempre, em seu estado eterno. E essa sabedoria é quem? É Jesus. Fui gerada antes que houvesse abismos, antes ainda que houvesse fontes cheias de água. Veja, Provérbios 8:24, a sabedoria diz de si mesma, fui gerada. Então chegamos ao ponto mais importante para entendermos quando Jesus foi gerado. A sabedoria de Deus foi gerada. Quem em sã consciência irá admitir que ela passou a existir na corrente do tempo e antes ela não existia? Ninguém. Quem em sã consciência irá ensinar que ela passou a existir antes da criação, mas foi gerada num dado momento do estado eterno de Deus, como se antes disso não tivesse sabedoria? Ou seja, as duas perguntas querem saber o seguinte: quem é que vai admitir que Deus gerou a sua sabedoria depois de criar todas as coisas? Ridículo. A sabedoria de Deus sempre existiu. Ela é eterna, faz parte do seu ser. Bom, então se não é na corrente do tempo, da realidade das criações de Deus, é no estado eterno. Mas significa que num dado momento do estado eterno, Deus então gerou a sua sabedoria e antes ele não tinha? Isso é pior ainda. Então, se a sabedoria de Deus é gerada na eternidade, Jesus, e a sabedoria sempre existe em Deus, porque ele é sempre sábio,
no seu estado eterno? Ora, então, a sabedoria foi gerada na acepção. Em que acepção? Vamos colocar aqui então. Assim a sabedoria foi gerada na acepção de ser eternamente inerente a Deus e de ter suas origens na essência e na natureza divina. Não há um começo dessa ação de ser gerada. Ela simplesmente é um estado eterno de Deus, de seu estado eterno, próprio dele. Por isso, as origens de Jesus, o Messias, numa leitura mais madura da igreja em relação à leitura judaica, já que o Novo Testamento revela melhor a pessoa de Jesus, é desde os dias da eternidade, ou seja, desde que Deus é Deus, que essa sabedoria é gerada, portanto, ela não tem um princípio. Ela é o próprio Deus. Aí o texto fala, em Provérbios 8:25, sobre a própria sabedoria, dizendo dela mesma: nasci antes que os montes fossem firmados, antes que as montanhas existissem. A sabedoria de Deus também nasce no texto poético. Com isso em mente, alguns hereges imaginam Jesus sendo criado, literalmente nascendo na corrente do tempo. Imaginam até ele nascendo como uma criança nasce da própria mãe. Mas como vimos, a sabedoria de Deus não surge na corrente do tempo, mas faz parte do ser de Deus. É tão eterna quanto ele. Assim, em vez de pensarmos numa mulher dando à luz um filho, quando lemos que a sabedoria nasceu, devemos imaginar que a sabedoria de Deus nasce como o sol nasce todos os dias. Ou seja, é revelada, ou o sol é revelado a nós desde que existe. Assim como a sabedoria de Deus é revelada à própria criação de Deus. Mas, antes de o sol nascer todos os dias, pense nisso. Ele já existe e está escondido atrás do horizonte. Assim como um filho, antes de nascer, já existe e está escondido no ventre da mãe. Então, esse nascer da sabedoria não indica sua criação, mas a sua revelação ao mundo. Por isso, Jesus, como a sabedoria de Deus, nasce para suas criações, pois ele é o herdeiro dela e se revela a ela, como que nascendo para ela, reconhecê-lo como ele é em todos os momentos do tempo e da eternidade, cada dia, em todo tempo, amando a própria criação. E aí o texto termina dizendo assim, no versículo 30, alguns versículos depois, nos versículos 30 e 31, falando dessa sabedoria. Eu, a sabedoria, estava ao seu lado como arquiteto. A cada dia eu era o seu prazer, alegrando-me perante ele em todo tempo, alegrando-me no seu mundo, tendo prazer nos filhos dos homens. Para terminar essa explicação da eternidade, dessa sabedoria incriável de Deus, que é Jesus, o texto ainda revela um pouco mais adiante, aqui no versículo 30 e 31, como o arquiteto de Deus, revela essa sabedoria como o arquiteto de Deus. Afirmar que uma criatura pode ser o arquiteto de Deus ou mestre de obras é de uma falta de sabedoria abismal. Somente a sabedoria eterna de Deus pode lhe ser um arquiteto ou mestre de obras. Criatura não supervisiona a obra de Deus, mas a sabedoria de Deus é o atributo nato de Deus na criação, pois ela é o próprio juízo divino nos atos de Deus na criação. Por isso ela está sempre, ela faz parte de Deus e está ao seu lado, ao lado de Deus, poeticamente falando. Na Trindade, Jesus é o próprio Deus, mas está ao lado de Deus, o Pai, no estado eterno, desde o princípio com Deus. E Deus é o princípio.
Portanto, Deus não tem começo. Mas é tão divina essa sabedoria quanto Deus. O que podemos dizer como conclusão, então, do que aprendemos hoje? Quando o Espírito Santo de Deus nos conduz a essa maravilhosa verdade aqui explicada nas Escrituras, observamos como a sabedoria de Deus é gerada em nossos corações, é criada em nossas mentes, nasce com propósitos em nosso ser, é constituída por Deus desde a eternidade em nós, pois desde seu estado eterno Deus já sabe de nossa existência. Então, nos dobramos diante de Deus e lhe pedimos mais de sua sabedoria para adorá-lo em nossa pequenez, mas felizes por conhecê-lo e servi-lo, através de Jesus, sua sabedoria eterna e incriável. Que Deus abençoe sua vida.